definitiva de uma encarnação, uma coisa final, realmente. Uma encarnação pode ser algumas coisas que eu vou falar a você. Pode ser um tipo de ala do filme Sansão. E esse tipo de ala é que o seu poder, o poder da encarnação, antes de sair da encarnação, o protege, dizendo o seguinte, nesse tom de divindade, nesse tom de ajuda, eu exauro a força, o poder que está em você. E saiba que você é um príncipe do poder. Aí um tipo de ala, quando se afoga, todo o seu poder de força, que seria de um Sansão, todo o seu poder que o ajudaria, ele nas profundezas dos mares, sua divindade faz peixes, baleias, peixes, golfinhos, o segurarem e o puxarem para cima. Aí todo o filisteu diz que aquilo foi uma coisa sagrada, que ele tinha divindade de Abdon, ou de Dragon, ou Baal, ou uma coisa que é Dragon realmente, ou de escamas de peixe, mas que o nome realmente é Abdon, uma coisa do abismo, das profundezas. Nisso ele tinha essa divindade de Ala, desse Abdon, desse Dragon, Aragorn. Nisso ele tinha essa divindade, e a sua divindade, que seria a sua força, o protegeu, o ergueu e o levantou. Mas ele perdeu todo o seu poder de força. Isso é uma coisa que pode acontecer com encarnação. A encarnação pode ser um tipo de ala. Uma encarnação também pode ter uma força parecida como Sansão. Essa força é fazer um rabo de cavalo, é fomentar alguma força em algum lugar e ser uma espécie de Sansão menor das águas de um filisteu. As águas pode dar esse aspecto de força a um tipo de Sansão da tribo filisteia. Pode ter uma força das águas, ou de luzes, que represente o deus filisteu Aragorn, Dragon, ou Baal, ou das profundezas dos mares. Nisso, pode enclausular um tipo de força similar ao Sansão, somente que não é tão poderosa como o Sansão, mas é uma coisa parecida que pode lutar com o Sansão. Esse é o segundo tipo de encarnação. Existe outra encarnação. A encarnação que é Sansão. A encarnação que é Sansão fala um preceito religioso de imediato, que é um juiz, que é um tipo de esperança, que fala do Senhor Deus, que tem um livro lhe respaldando, porque a posição de um Sansão encarnado é similar ao comprometimento de um juiz Sansão do Antigo Testamento. Por isso Sansão realmente, que tem o poder, que tem a força, tem que falar esse princípio espiritual religioso. Esse já é outro tipo de encarnação. Mas tem uma coisa neste mundo que eu também quero falar a vocês. Uma encarnação também pode ter um ser híbrido. Esse ser híbrido é um ser que realmente é um macaco. E esse macaco é para todos que estiverem olhando ele, esse macaco, que todos estiverem olhando ele, ou essa encarnação, é para deixar a humanidade menor e para extinguir a humanidade. Pois tem uma coisa conjunta com o ser híbrido, o macaco. E quando a humanidade dá ouvidos completamente militar, político, religioso, aqui tem esse ser híbrido como macaco, esse
esse ser híbrido mata o seu hospedeiro e já programa coisa científica mutante, como coisa de cristal e distinção da espécie humana. Alguns reinos foi atacado por isso, porque foi Jesus ou Yeshua que formulou isso quando Deus do Antigo Testamento entrar naquele setor. Um lado perdeu desse modo, outro lado venceu com os escolhidos como os vingadores ou uma coisa heróica, uma coisa de anticristo que tenha nascido assim no lugar que venceu, nas regiões cósmicas e planetas que tenham vencido. Mas um universo também pode ter ser híbrido e não gosta da humanidade. Se hospedeiro só tem uma coisa de hospedar um ser híbrido. Tem outra coisa. Encarnações podem ter infecção. Essa infecção é uma infecção que pré-programe ela fazer alguma coisa. Pré-programe ela lutar com alguém ou ser derrotado. Mas essa infecção é uma infecção do seu lado encarnado. E esse lado encarnado diz que coloca essa infecção para todos entenderem a motivação que aquela encarnação fará, ou uma coisa de ponto fraco, ou plus dela, fortalecer ela em uma arma final. Todo esse tipo de encarnação. Nesse tipo de infecção, ela pode estar homossexual, pode se tornar laranjada, pode se tornar verdeada, pode cair ou vencer, mas é devido a isso que todos os lados político, militar, religioso, populacional dessa encarnação se armam. Essa é a palavra para vocês. Boa sorte.